Bom, primeiramente sejam bem-vindos ao AWS Summit. O meu nome é Marcelo Cunha, eu sou arquiteto de solução especialista em Machine Learning aqui da AWS. E comigo está o Felipe Brandão. O Brandão é o líder do time de ciência de dados e engenharia de Machine Learning do Ebanks. A ideia dessa sessão é explicar como vocês podem construir, treinar e implementar modelos de Machine Learning utilizando o Amazon SageMaker. Quando a gente vai conversar com clientes, é muito comum a gente encontrar esse cenário. Então, o cliente quer colocar um modelo de Machine Learning em produção e, no fim do dia, acaba sendo um processo extremamente complexo e ele encontra diversas barreiras. Desde a etapa de rotulação dos dados, até a coleta, a preparação, o armazenamento das features, a detecção de viés nos dados, a visualização e desenvolvimento dos modelos. Outro desafio é encontrar e selecionar o algoritmo correto, treinar o modelo numa infraestrutura robusta e escalável, e se não bastasse, ainda realizar etapas de tuning de hiperparâmetros e colocar o modelo em produção e monitorar. Aí, chegando no final desse processo inteiro, se tudo der certo, o sonho de consumo é a gente poder automatizar tudo isso num pipeline de integração contínua e deployment contínuo. Pensando em cada um desses desafios, a AWS atacou, eles tentou ajudar os clientes a resolver os problemas. E aí, quando a gente olha o portfólio de Machine Learning da AWS, é muito comum a gente encontrar essas três camadas. Então, a gente pode ver uma camada de cima de serviços de IA, que são serviços mais abstraídos, você não precisa nem ter conhecimento prévio de Machine Learning para utilizá-los. No meio, você tem o SageMaker, que é uma plataforma um pouco mais focada para cientistas de dados, para desenvolver, para ajudar no ciclo inteiro de vida de desenvolvimento de modelos de Machine Learning. E por último, você tem a camada de infraestrutura, que é uma camada que você tem maior flexibilidade, mas, por outro lado, você tem maior custo operacional. Quando a gente olha o SageMaker especificamente, a gente pode ver logo de cara que ele é uma plataforma gerenciada que te ajuda de ponta a ponta nesse desenvolvimento. E o SageMaker ele é composto de diversas funcionalidades, componentes, que te ajudam a combater e remover as barreiras que eu mostrei anteriormente. O SageMaker, então, você pode olhar ele como uma plataforma, e essa plataforma com esses diferentes componentes tem uma interface integrada que você pode utilizar. Essa interface se chama SageMaker Studio, e essa figura que vocês podem ver no canto direito. Com o SageMaker Studio, então, você tem esse ambiente de desenvolvimento integrado específico para Machine Learning, em que você pode utilizar todos os componentes do SageMaker com ele. E aí, uma vez utilizando o SageMaker, você tem todos os benefícios de utilizar uma plataforma gerenciada, uma plataforma robusta, escalável, e você não tem que se preocupar com diversas tarefas operacionais. Além disso, o SageMaker ele é uma plataforma que está seguindo diversos programas de conformidade da AWS, como PCI, HIPAA, então diversas questões também de segurança já são endereçadas pelo serviço. E aí você pode focar no desenvolvimento do seu modelo, ao invés de gastar tempo com tarefas operacionais. Então vamos lá, vamos navegar um pouco nesse ciclo de vida de modelos e como que o SageMaker pode ajudar vocês em cada uma dessas etapas. Tudo começa nessa etapa de criação de modelos. Então a gente tem que pegar nossos dados, a gente tem que preparar nossos dados. E aí que está o primeiro desafio que os clientes costumam encontrar. Eles têm que decidir se eles vão querer uma etapa de preparação de dados em batch ou real-time streaming, processando streaming de dados. E aí, usualmente, quando a gente conversava com clientes, era muito comum ver algo assim. Os clientes utilizavam vários serviços da AWS para, por exemplo, conectar as fontes de dados, executar um job de ETL, de processamento, e aí uma vez que essas features foram geradas, armazenar elas no S3 em uma maneira em batch. Do lado direito, vocês podem ver o que era comum também encontrar quando se tratava de streaming. Os clientes criavam streamings, criavam mecanismos de computação, por exemplo, com a AWS Lambda, e depois escreviam as features num banco de dados NoSQL para ter baixa latência. E, obviamente, isso é um processo super custoso. Diversos componentes tinham que ser integrados e era muito comum ver times de ciência de dados gastando mais de 90% do tempo nessas tarefas de fluxo de dados e também engenharia de features. E aí, pegando esse desafio, esse pedido dos clientes, a gente para pensar, será que não tem como simplificar, como pegar essas duas caixinhas aí que eu acabei de mostrar e transformar isso em algo gerenciado mais simples de utilizar? A resposta é sim. Foi exatamente por isso que foi criado o SageMaker Data Wrangler.
Com Data Wrangler você pode limpar e explorar os seus dados, você consegue gerar visualizações, e uma vez que você está confiante, você acha que aquelas features que você criou fazem sentido, você consegue enriquecer e melhorar a performance do seu modelo. Então no Data Wrangler, a primeira coisa que você faz é estabelecer e especificar a sua fonte de dados. Então você poderia conectar o Data Wrangler no S3, ou fazer uma query com a Tina, ou até mesmo ler alguma tabela do Amazon Redshift. E aí, uma vez que você conectou nessa sua fonte, você pode explorar os seus dados. Então, pegando aqui esse exemplo, você tem uma tabela com diversas colunas, colunas de texto, colunas categóricas ou numéricas. E o Data Wrangler ele tem dezenas de transformações pré-configuradas para vocês. Então, ao invés de você ter que ficar codificando cada uma dessas transformações, você poderia simplesmente selecionar ela. Então, por exemplo, no caso de texto, eu poderia simplesmente clicar lá em TF, DF, Text Embedding, e aí com isso eu consegui fazer essa transformação de TF, DF para processar o meu texto e com isso criar um classificador em cima. Se essas transformações não bastam, você gostaria de customizar ainda mais, você poderia escrever o seu próprio código. E é justamente para isso que serve aquela caixinha ali embaixo. Você poderia escrever o seu próprio código em PySpark, Spark SQL ou Pandas. E aí uma vez que você vai transformando e analisando seus dados, você poderia criar relatórios. Esses relatórios podem ser compartilhados entre times e cientistas de dados. E você pode também validar rapidamente a performance e a precisão do seu modelo. Então tem um tipo de relatório aqui que você poderia gerar rapidamente um score, por exemplo, F1 Score, e aí você consegue ficar medindo se aquela transformação de dados, aquela engenharia de features que você fez, está ajudando realmente o seu modelo a melhorar. Acabamos a etapa de transformação de dados, né? A gente pode exportar isso. Então a gente tem, uma vez que a gente vai para a última etapa de exportação, você consegue visualizar o grafo de processamento. E aí você pode exportar esse fluxo inteiro como um código em PySpark, em Python, e você poderia rodar esse código em outros lugares até, se você quisesse. Você vê que está muito relacionado com aquela ideia de componentes independentes do SageMaker. Se você quisesse pegar esse seu código e rodar, por exemplo, em algum outro lugar, você poderia. Se você quisesse pegar essa etapa de fluxo de trabalho, de preparação, e colocar dentro do SageMaker Pipeline, você também poderia. Ou até se você quisesse publicar suas features no Feature Store, no SageMaker Feature Store, você também conseguiria fazer isso. Tá ok, então terminamos de fazer a parte de engenharia de features. A gente quer publicar isso de uma maneira que a gente pode compartilhar as features. Será que não tem uma forma de a gente fazer isso também de uma forma mais simples e gerenciada? Sim, e para isso foi criado o SageMaker Feature Store. Então você fez a sua etapa de pré-processamento e engenharia de features. Agora você quer fazer a ingestão das suas features no Feature Store. Se na hora que você fizer essa ingestão, você pode ingerir dados tanto em streaming como em batch, e você pode oferecer esses dados tanto de uma maneira online ou offline. Então, se você precisar de baixa latência, por exemplo, num caso de fraude, que você tem que ter baixa latência para consumir as features mais recentes de um usuário, você poderia armazenar isso no online Feature Store. Se o seu caso encaixa bem em um cenário em batch, que você não precisa de baixa latência, você poderia armazenar isso no offline Feature Store. E por último, diferentes entidades ou até diferentes casos de uso poderiam consumir essas features. Você poderia consumir essas features para inferência, tanto em batch quanto em real time, como também para você treinar os seus modelos. Então você pode estabelecer políticas e regras, quais cientistas acessam quais features e assim por diante. Então, olhando um pouco na prática, você vê que, de novo, o SageMaker Studio simplificando aqui o fluxo e entregando uma interface gráfica amigável. A gente vê aqui do lado esquerdo que, para criar uma Feature Store online e também offline, eu simplesmente clicaria nos dois botões, nos dois checkboxes ali na esquerda. Uma vez que eu criei essa minha feature, ou essa minha feature group, que você pode pensar como se fosse uma tabela, eu posso pesquisar. Então imagina que você acabou de entrar na sua empresa e você precisa encontrar as features que estão à sua disposição. Você poderia ir aqui e fazer buscas e até ver, por exemplo, definições de esquema e entender quais features já estão disponíveis para você, evitando duplicidade, né? Vários times fazendo a mesma coisa. Ok, então temos nossas features. Como que funciona para treinar o nosso modelo dentro do SageMaker? O SageMaker ele tem diversas funcionalidades e modalidades de treinamento. Para treinar o seu modelo, você poderia já usar um algoritmo integrado no SageMaker, que é o que vocês estão vendo aqui.
Então tem algoritmos já que foram otimizados e criados pela própria AWS para isso, então para problemas de visão computacional, recomendação e assim por diante. Mas também você poderia trazer os seus próprios scripts de treinamento. Se você já tem um treinamento utilizando Scikit-learn ou, por exemplo, TensorFlow, PyTorch, você poderia trazer o seu script de treinamento utilizando um ambiente já configurado no SageMaker. E aí, se você quisesse customizar ainda mais, você poderia criar um próprio container Docker e importar isso para dentro do SageMaker. O SageMaker utiliza imagem containers por baixo dos panos. Então, cada uma das coisas que eles estão vendo aqui são containers que foram pré-criados. Você poderia construir o seu e trazer o seu container para a ferramenta do SageMaker. E aí, como que funciona esse fluxo, né? Então, você tem os seus dados, que usualmente estão no S3, você tem um conjunto de hiperparâmetros, configurações que se definiu, e aí você faz uma chamada de API para o SageMaker. Quando você faz essa chamada, o SageMaker sobe uma infraestrutura gerenciada, e aí, uma vez que o seu treinamento está sendo executado, você paga por segundo. Então, conforme o seu treinamento está sendo executado, você conseguiria ver os hiperparâmetros e as configurações no SageMaker Experience, você poderia ver os logs do que está acontecendo no seu script no CloudWatch, você poderia debugar o seu modelo e até verificar problemas com overfit, por exemplo, com o SageMaker Debugger. Você poderia até treinar de uma maneira distribuída. Uma vez que o seu treinamento acabou, o SageMaker vai salvar o resultado do treinamento no S3 novamente e você vai parar de pagar, ele vai desligar a infraestrutura. E aí, uma vez que eu tenho esse artefato no S3, que poderia ser um Pico, poderia ser um H5 do TensorFlow, um ponto PTH do PyTorch, você tem o seu artefato e você tem um algoritmo que foi usado, qual foi o container que foi usado. Então você tem o seu modelo. Se você quiser pegar esse seu modelo e fazer novos testes, por exemplo, com algum tipo de dataset de holdout, você poderia rodar testes e aí você obter uma métrica de performance do modelo. Qual que é a novidade aqui? Agora, dentro do SageMaker Debugger, além de regras, você tem uma modalidade de profiling. Então, o que vocês estão vendo aqui, uma vez que você habilita um treinamento, vamos supor que você está treinando distribuído utilizando PyTorch. Então, você tem múltiplas GPUs. Com o SageMaker Debugger e o Profiler dentro do SageMaker Debugger, você pode ver como que a sua infraestrutura está sendo utilizada e aí você vai ter, inclusive, um relatório. O SageMaker Profiler, Deep Profiler, ele vai te entregar um relatório falando onde que estão possíveis gargalos e até como que você pode otimizar. Então, em vez de usar 5 GPUs, você poderia estar usando 3, porque você provisionou a quantidade de infraestrutura. Qual que é outra novidade? Distributed Training. Então, agora, se você precisar treinar com múltiplas GPUs, o SageMaker tem uma biblioteca, que é essa biblioteca Distributed Training, que pode ajudar tanto a distribuir e paralelizar os dados, como também o modelo. Então, em caso que você tenha um modelo extremamente grande, você poderia distribuir ele em várias máquinas, vários pedaços do modelo em várias máquinas e acelerar o treinamento bastante significativamente. Outro desafio no treinamento é entender e explicar o comportamento do modelo. Então, a gente está falando um pouco de explicabilidade e também entendimento de viés dos dados. Para resolver esse tipo de problema foi criado o SageMaker Clarify. O SageMaker Clarify, como vocês podem ver na figura, te acompanha de ponta a ponta nesse fluxo, desde a parte de entendimento e preparação dos dados. Então você pode encontrar, talvez, tem um grupo que está sendo beneficiado ou as classes estão desbalanceadas no seu modelo. Durante o treinamento você pode entender quais são as features mais importantes. Então por baixo tem algoritmos já pré-configurados para calcular Shapley values, e com Shapley values você poderia entender qual que é a feature mais importante e aí para uma inferência específica você poderia entender o porquê que o modelo previu aquilo. Mais à frente, na etapa de testes, você também poderia usar o Clarify para entender também o porquê daquela métrica de performance, o porquê daquela inferência específica. E por último, quando você botar o modelo em produção, o Clarify vai te ajudar a entender se teve algum tipo de degradação ou entender o comportamento do seu modelo. Então, quando a gente olha de novo dentro do SageMaker Studio, você poderia usar e utilizar e visualizar os relatórios do SageMaker Clarify. Do lado esquerdo aqui vocês estão vendo um relatório de viés dos dados. Então você poderia ver que tem uma classe que está subrepresentada no seu dataset. Do lado direito, você pode ver, a gente está na última etapa, a gente fez o deploy do modelo. Então a gente poderia ver as importâncias das features. Por que isso é relevante aqui? Porque
Imagina que você treinou um modelo e aí a feature mais importante era a idade do usuário. Passou 2 semanas, 3 semanas, aí você vê que a feature mais importante passa a ser o gênero da pessoa. Isso poderia indicar que o seu modelo mudou o comportamento, então talvez a gente precise retreinar com os dados mais recentes. Então, o Clarify vai te ajudar a entender o comportamento do modelo, então essa parte de explicabilidade, e com isso você vai poder retreinar quando for necessário, quando fizer sentido. Mas ok, a gente estava falando de treinamento, né? Vamos voltar agora. Agora eu quero botar meu modelo em produção. Como que funciona aqui no SageMaker? De novo, uma escolha que normalmente é ou batch ou real time. Então, quando eu tenho um caso de inferências em batch, eu posso disparar um job de inferências. Então, eu disparo um evento, e aí o que vai acontecer? O SageMaker vai subir a infraestrutura para executar o batch, ele vai copiar os dados que você quer realizar as inferências. Obviamente é um modelo que já foi treinado, né? Então é um conjunto de duas coisas, de artefatos e do container por baixo. E aí o resultado dessa inferência em batch são as predições. Essas predições vão ficar salvas de novo no S3. E aí você para de pagar, o SageMaker desliga a sua infraestrutura. Do lado direito, se você fizer um cenário que você realmente precisa respostas em tempo real, você poderia fazer o deploy do seu modelo num endpoint do SageMaker gerenciado. E aí você consegue fazer essa parte de inferências online, em que, de novo, você tem o seu container, o seu algoritmo ali, o seu artefato pré-treinado, e aí com isso você tem uma API que você pode integrar, uma API REST, você pode integrar com as suas outras aplicações. Aqui também é legal notar também que você poderia configurar auto-scaling, então se você tiver o caso de inferências online, conforme vai acontecendo mais requisições, você pode aumentar e diminuir o tamanho da infraestrutura. E aí, como a gente também comentou rapidamente antes, colocar o modelo em produção não é o fim, né? A gente precisa monitorar ele. E aí que entra um desafio. Se eu não monitoro se teve degradação, se meu modelo começa a prever coisas absurdas, eu posso afetar, impactar o meu negócio. Então eu preciso monitorar, eu preciso entender como que as features estão evoluindo conforme o tempo, a importância das minhas features do modelo que está em produção. Eu preciso ver se teve algum tipo de concept drift, que significa que o dataset que eu treinei não representa mais a minha realidade. Então talvez eu precise retreinar o modelo com os dados recentes. E aí, para resolver esse problema, quem que surgiu aqui? SageMaker Model Monitor. E o Model Monitor ele faz exatamente isso. Ele coleta os dados que estão sendo enviados para o modelo agora e também ele compara com o dataset que você treinou o modelo. Ele fica fazendo essas comparações, você pode colocar até regras customizadas, se você quiser, e ele vai gerando alertas e métricas no CloudWatch. Tem integração nativa com o CloudWatch. Quando você olha o Model Monitor, então, você tem relatórios também que ficam disponíveis. Do lado esquerdo aqui vocês podem ver o gráfico que vocês estão vendo é o gráfico de acurácia. Então, como que a acurácia está variando conforme o tempo? Vocês podem ver que ele fica a acurácia fica oscilando. Então, com esse gráfico, você poderia entender quando que faz sentido retreinar o seu modelo. Do lado direito, vocês podem ver um relatório com várias estatísticas. Então, de novo, baseado nessas estatísticas, você poderia disparar alertas. E com esses alertas, você poderia fazer o quê? Você poderia tomar alguma ação automaticamente. E aí, com isso, pessoal, a gente fechou o fluxo inteiro, de ponta a ponta, o que está acontecendo, né? Mas agora falta o último detalhe, aquela cereja do bolo. Será que não tem uma forma de automatizar cada uma dessas etapas que eu descrevi aqui? E a resposta é sim. Foi para isso que foi criado o SageMaker Pipelines. Com o SageMaker Pipelines, ele tem integração nativa com todos os outros componentes que eu descrevi até aqui. E aí você consegue automatizar todas as etapas de preparação, de explicabilidade, de treinamento, validação do modelo. E você pode salvar o modelo que você treinou nesse Model Registry. Uma vez que eu tenho os modelos que foram já aprovados e estão no meu Model Registry, eu posso publicar eles em produção. Então eu poderia fazer o deploy deles real time ou o deploy deles para um caso de uso de batch. E eu estou monitorando continuamente esses modelos. Então, se acontecer qualquer desvio, eu posso fazer o quê? Eu disparo um alerta e aí eu retreino tudo automaticamente. E aí você vê que você tem um pipeline que está fechado, ele mesmo retreina sozinho, e aí eu só preciso chamar o cientista de dados quando eu realmente preciso da ajuda dele. Então, eu já retreinei 5 vezes, eu não estou conseguindo ter uma métrica boa, a minha acurácia não está sendo acima de 90%. Talvez agora sim faça sentido chamar o cientista de dados, fala, cientista de dados, por favor, me ajude a melhorar o modelo. E aí como que funciona? Você pode compor o seu pipeline, tem um SDK para isso, que é o que vocês estão vendo,
E aí você vai criando esses steps. Os steps são nada mais do que componentes do SageMaker. Um step de pré-processamento, que poderia ser algo que você construiu no Data Wrangler, um step de treinamento, um step, por exemplo, de salvar no meu Model Registry. Você poderia ver métricas no próprio pipeline, ali como vocês podem ver dentro do SageMaker Studio. Você poderia ver os logs de treinamento. E aí, uma vez que eu armazenei e aprovei modelos, salvei esses modelos no meu Model Registry, eu posso comparar esses vários modelos. Então, eu posso comparar gráficos, métricas, estatísticas e tudo mais. E aí, baseado nessas métricas de comparação, o que eu posso fazer? Eu posso aprovar um modelo. E aí, quando eu aprovar esse modelo, eu disparo o meu pipeline de deploy. Então, eu tenho um pipeline de treinamento e eu tenho um pipeline de deploy. O cientista de dados não tem que se preocupar com a criação do pipeline de deploy. Isso, algum time de DevOps ou engenharia de Machine Learning poderia deixar isso pronto. E o cientista de dados pode focar em escrever o código de treinamento, escrever o código de pré-processamento e de inferência. E aí, com isso, a gente chega ao final aqui dessa jornada até a automatização. Então, a gente viu como o SageMaker tem diversas componentes que podem ser usados independentemente e flexíveis. Lembrem que são imagens Docker, a maioria dos componentes do SageMaker são imagens Docker por baixo, você poderia customizar. E aí você paga cada um deles independentemente, quando fizer sentido para o seu caso de uso. Bom, com isso eu passo aqui a palavra para o Felipe Brandão. E aí o Brandão vai contar um pouco como que o Ebanks está usando o SageMaker para resolver o problema de negócio deles. Olá pessoal, meu nome é Felipe, sou líder de Data Science e ML Engineering do Ebanks e hoje estou aqui para comentar um pouco para vocês sobre como a gente usou o serviço da AWS de Machine Learning. Falar um pouco do Ebanks para contextualizar. Nós somos uma empresa de pagamentos, nós fornecemos soluções de pagamentos e todo um ecossistema para os nossos clientes internacionais terem acesso à América Latina e poderem oferecer aos seus clientes soluções de pagamentos dentro da região. Hoje a gente tem mais de 100 pagamentos diferentes, então estamos em diversos países da América Latina e provemos soluções para diversos clientes grandes como a Amazon, Uber e Ali e outros grandes clientes de tecnologia. Por que falar um pouco de Lead Score, que é o caso que a gente trouxe hoje aqui? Para a gente é crítico no negócio fazer um board de novos clientes que utilizem a plataforma. E, de certa forma, esse é um processo que exige, tanto por necessidade de compliance, como necessidades do próprio time de comercial e marketing, que exista uma interação para que o cliente faça um onboard dentro da plataforma e tenha todo um processo, tanto de qualificação, quanto de entendimento da nossa solução. E isso pode virar um gargalo nesse processo todo, né? Então, a gente precisava, de alguma forma, automatizar isso e trazer, de certa forma, uma solução inteligente para que todo esse processo de trazer novos clientes não se tornasse um problema dentro do nosso negócio. Então a ideia era justamente conseguir de alguma forma trazer inteligência para esse processo de entrada de leads dentro da nossa plataforma. E como que a gente fez isso? Machine Learning se encaixava perfeitamente, a gente já tinha alguns modelos dentro de casa que a gente já tinha testado e desenvolvido, e a ideia era hospedar isso de alguma forma e ter uma solução onde a gente conseguisse hospedar esses modelos para que eles fossem tomando decisão junto com o nosso time. Então, onde entrava a AWS aqui era justamente no momento de hospedar isso e disponibilizar para que esses leads tivessem essa passagem no nosso funil de vendas com alguma inteligência, né? Que não fosse de uma forma onde o time de comercial precisaria estar olhando um a um e tomando decisões sem ter nenhum contexto sobre qual era a qualidade deles. E para isso, a arquitetura que a gente escolheu foi justamente usar o SageMaker. Então, temos aqui até separado em duas etapas, né? Então, falando primeiramente do que é o escopo do treinamento, né? Usamos o SageMaker para isso, então todos os nossos dados que a gente já tinha de informações de leads estavam disponíveis no nosso Lake, estavam nas S3. A gente basicamente consumia esses dados usando a Tina, treinava, criava trabalho de treinamento dentro do SageMaker para criar um modelo, e esses modelos a gente disponibilizava. A ideia era disponibilizar eles de certa forma que poderia ser consumido em tempo real. Então aqui a gente estava falando de ter uma API servindo esse modelo. E a segunda parte é justamente isso, né? Expor isso de forma com que, conforme os eventos de novos leads chegassem para a gente pudesse
escorar eles e passar para o comercial. Então, conforme entrava os leads no nosso lado do marketing, que está aqui representado pelo HubSpot, esses leads passassem pelo nosso modelo, ganhassem um score de probabilidade de conversão e a gente mandasse para o comercial de forma com que eles tivessem essa visibilidade. E para isso a gente usou o API Gateway e um Lambda servindo de forma que ele chamasse esses endpoints de referência do SageMaker, né? Então, a parte de treinamento consumindo os nossos dados do Lake e a parte de disponibilização e serviço com API Gateway e Lambda consumindo esses endpoints de SageMaker. Trazendo um pouco da experiência que a gente teve e como foi, de certa forma, a utilização desses serviços para a gente, né? Acho que a primeira coisa é como interagir com esses serviços. Acho que, como o Cunha trouxe, o SageMaker é uma família de várias coisas e diferentes funcionalidades. E não necessariamente você precisa usar todas para você utilizar o SageMaker da forma como cabe para você, né? Então, acho que o primeiro caso que para a gente foi muito importante no começo era justamente entender como que a gente ia orquestrar todo um pipeline versus o dia a dia de desenvolvimento no notebook. E não é necessário com que você precise misturar as duas coisas, né? Então, se você vê vantagens em utilizar um SageMaker Notebook ou SageMaker Studio para orquestrar os seus trabalhos de treinamento e endpoint, ótimo, mas não precisa, né? Então, se você já tem pipeline de deploy, se você já está acostumado a fazer isso de outra forma, que não de dentro de um ambiente de notebook da AWS, são coisas completamente apartadas, né? Não existe nenhuma necessidade de você utilizar os dois ao mesmo tempo, né? Você pode utilizar, às vezes, o notebook ou simplesmente só fazer os trabalhos de treinamento fora desse ambiente. Em segundo lugar, como fazer essa orquestração, né? Acho que a definição é muito importante. Existem algumas formas de fazer essas orquestrações de como a gente vai utilizar os serviços. Acho que as duas mais comuns que a gente vê pode ser a utilização de CloudFormation, então fazer isso com infraestrutura como código, mas a gente achou, pelo menos pela nossa experiência, de que fazia mais sentido utilizar a própria SDK do SageMaker. Então, é uma stack mais próxima do cientista, está no dia a dia utilizando Python, fazia mais sentido, e a dinâmica que exige esse dia a dia de desenvolvimento de modelo estava muito mais próxima da SDK do que necessariamente o CloudFormation. Não significa que não dê para usar os dois, né? Tanto que a gente utilizou na parte de serviço justamente alguns dos templates de CloudFormation que a gente já tinha. Então, tem espaço para você utilizar duas ferramentas para orquestração. Não precisa só utilizar uma ou só a outra também, mas especificamente a parte de orquestração do SageMaker a gente achou, na nossa experiência, mais fácil a utilização da SDK em vez de CloudFormation. Na parte mais de treinamento, né? Como eu mencionei, a gente tinha um modelo nosso, então a gente não estava usando os modelos gerenciados da AWS e a gente precisava de algumas customizações de como eram feitas essas chamadas e como a gente parametrizaria esses modelos. E para isso, a gente não precisou sair em nenhum momento da stack do SageMaker, né? Então ele tem um default que você pode utilizar bem rápido para já sair usando, mas eventualmente se você precisa customizar algum pedaço do seu pipeline ou se você precisa parametrizar o seu modelo de algum jeito, tem suporte dentro do próprio SageMaker para você fazer isso, então você pode mexer nas interfaces que ele tem, algumas funções default, depende um pouco de qual imagem, qual framework você está usando, mas de forma geral é possível customizar sem nenhum problema e é possível também parametrizar dependendo do que você estiver fazendo, né? Então se você quiser testar diferentes parâmetros ou testar alguns fluxos diferentes. Então, se você precisa, em algum momento ali, pegar dado de algum outro lugar ou fazer alguma transformação ou retornar o dado na sua API de outra forma, além daquela que é a default do serviço, você pode fazer e existe suporte dentro da própria ferramenta para isso, né? De nenhuma forma você precisa sair dela ou fazer uma chamada para algum outro serviço. Dentro do próprio SageMaker, tem um suporte bem legal de customização disso. Por último, talvez uma das coisas mais importantes é monitorar modelo, né? Então, para a gente era muito importante que essa ferramenta, conforme a gente fizesse o deploy, a gente sentisse confiança do que está acontecendo. E o SageMaker tem integração total com o CloudWatch, que é uma coisa que a gente já tinha total confiança e já usava para várias outras coisas. Então, era basicamente só utilizar o SageMaker de forma default dele e configurar de modo correto com que a gente visse as nossas métricas e os nossos logs no CloudWatch. Pontos que eu acho que são importantes de mencionar, talvez,
a parte de permissão, né? Então garantir que o SageMaker tenha acesso ao CloudWatch, que ele consiga enviar as métricas dos logs. E, obviamente, uma coisa interessante também, a parte de definições de métricas para quando você cria esses seus training jobs ou quando você cria algum trabalho de hiperparâmetro, você não necessariamente precisa estar apegado a uma métrica específica, né? Você pode definir algumas métricas e monitorar várias métricas no CloudWatch e no mesmo lugar para diferentes modelos. Então, isso para a gente foi bem bom, tanto para ganhar confiança enquanto a gente estava prototipando e desenvolvendo coisas, e uma vez que isso estava em produção, para ver como que estava se comportando e o que estava acontecendo com o modelo ali em produção mesmo, né? Para finalizar, resultado, né? É muito legal a parte de fazer o deploy, é interessante como a gente estava orquestrando, mas acho que é legal também comentar um pouco de como isso teve resultado para a gente. Nesse pipeline de funil de vendas, a gente conseguiu reduzir em 60% o tempo que os nossos leads ficavam nesse funil de vendas. Então, trouxe para a gente uma velocidade muito grande para a gente fazer um board daqueles leads que a gente considerava qualificados. E isso fez com que a gente aumentasse, obviamente, a conversão, né? Então, a gente mais do que dobrou a conversão do pipeline, justamente porque o time de comercial estava lidando com leads de maior qualidade. Ao ter essa visibilidade de quem são bons ou ruins leads, isso traz produtividade para o time e a gente viu isso bem rápido. E tudo isso é um custo muito baixo, né? Então, se a gente fosse considerar que a gente teria que contratar mais pessoas ou ter ferramentas e processos para fazer isso de outra forma, foi super natural e barato a gente fazer isso com o modelo de machine learning, com os dados que a gente já tinha. E talvez a única coisa aqui para considerar é isso, né? Tem um custo de treinamento que você não vai ter sempre e tem um custo de manter esse serviço em pé para que ele esteja funcionando e você consiga fazer chamadas de predições nele. É isso, obrigado da minha parte. Contar um pouco mais para vocês, era isso que eu tinha e é isso mesmo, obrigado. Bom, obrigado, Brandão, por compartilhar o caso de vocês, bem bacana, como vocês criaram os pipelines e utilizaram o SageMaker. E é isso, pessoal. Então, queria agradecer a participação de todos aqui e também compartilhar com vocês alguns outros links e recursos. Então, tem um time inteiro de certificação e treinamento da AWS. Caso você queira aprender mais sobre SageMaker ou até como criar pipelines com SageMaker para treinar modelos de machine learning, existem vários treinamentos gratuitos nessa plataforma e nesse link que vocês podem encontrar aí embaixo. É isso, obrigado. Só um pequeno lembrete também, por favor, não se esqueçam de preencher o feedback dessa nossa apresentação e aí com isso a gente pode continuamente melhorar o conteúdo. Bom, obrigado, pessoal.